Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, quando a gente fala aí na transformação rumo ao agilismo, é muito comum a gente falar que a empresa vai adotar uma estrutura mais orgânica, né? Essa é uma metáfora que é comumente muito utilizada. E o que eu queria falar hoje é um pouquinho sobre o que significa essa metáfora na prática, né? O que significa ter uma estrutura que seja orgânica. O fato é que essa metáfora, para mim, alguns anos atrás, quando a gente começou a fazer uma mudança aí mais forte na DTI, para que ela tivesse de fato uma estrutura mais orgânica, ela até me inspirava, mas eu confesso que muitas vezes ela eu não conseguia saber exatamente o que era isso na prática, né? Ficava algo muito abstrato. Só que na medida em que você vai mudando essa estrutura e deixando ela mais orgânica, isso vai ficando mais claro. Então, primeiro, quando se pensa em estrutura orgânica, eu entendo que a gente tem que pensar em alguns elementos tais como, primeiro, uma estrutura orgânica, o que essa metáfora quer dizer é que é uma estrutura mais viva, uma estrutura mais adaptável, uma estrutura onde a mudança acontece mais facilmente, uma estrutura que tem mais espaço para execução de experimentação, enfim, uma estrutura mais maleável mesmo, né? E além disso, um outro fator assim importantíssimo numa estrutura orgânica é que ela não é pré-planejada, né, gente? Assim, as coisas orgânicas são assim, né? Elas não vêm de um comando central pré-planejado que bota um planejamento rígido. Você tem muito mais aí restrições ambientais em torno das quais você se adapta, do que propriamente você ter um plano centralizado, um comando centralizado que define aquela estrutura. Então, tentando tangibilizar mais, a estrutura mais tradicional, mais rígida, é uma estrutura que é planejada, que define exatamente funções, que define planos de cargos e salários certinhos, que tem job descriptions bem detalhados, que tem metas acordadas aí no começo de um período, que define exatamente o que deve ser feito, que às vezes exagera na quantidade de indicadores de desempenho, faz com que as pessoas fiquem presas àqueles indicadores. Então, uma estrutura onde tudo já está pré-estabelecido, onde existe pouco espaço para adaptação. E por esse motivo, ela é uma estrutura rígida, uma estrutura construída, pré-concebida por alguém. Já numa estrutura orgânica, você tem muito mais, são princípios, como eu disse, algumas restrições ambientais, em torno dos quais há uma auto-organização e uma adaptação. Então você não tem descrições, job descriptions tão rígidas, você tem mais são referências, você não tem planos de carreira tão detalhados, você tem alguns indicadores, mas só aqueles realmente que sejam importantes para te dar um norte, para te ajudar a tomar a decisão, e não com uma prescrição dogmática, algo que se você não bater, você simplesmente, né, está perdido. Você permite muito mais comunicação e você tem muito mais espaço. Então, vamos lembrar disso. Se você está num ambiente em que tudo é muito bem definido a priori, tudo é muito estável, tudo já está pré-concebido, você pode saber que você não está numa estrutura orgânica.